podcast de hoje, ele está especial. Essa conexão maravilhosa Dubai Brasil, Márcio Serafim nos recebendo novamente aqui. Obrigada pela sua recepção, Márcio. Obrigado você, Dildo, por ter aceitado o convite de a gente fazer esse podcast aqui com essa parceria e que possa trazer informações para as pessoas que querem saber mais sobre Dubai, mais sobre o Brasil, mais sobre negócio, mais de casos de sucesso. E aqui a gente está para poder inspirar e trazer informações para as pessoas. E no podcast de hoje do Success Code e também do IBI.org, eu tenho o prazer e a honra de receber esse jovem empresário, ele que vem fazendo um sucesso imenso, não só no Brasil, mas a nível mundial. Ele que é italiano, nasceu na Itália e adotou o Brasil como a sua segunda casa. David Manzini. Ó, ali está a foto dele linda e aqui está ele presencialmente. Obrigada. Muito obrigado pelo convite, Márcio, Julie. É um prazer estar aqui, poder contribuir, né? E que seja um ótimo início de um podcast cheio de informações importantes para quem não segue. Davi, você é o presidente, fundador. Fala um pouquinho para nós do Grupo Nostrale. Então, a história, né, do Grupo Nostrale começa, vamos dizer assim, junto com a minha, né, como empresário no Brasil. Em 2015, eu nasci na Itália, né, eu morava em Florença. Né? Lindo, amo Florença. É uma cidade fantástica. É o meu local preferido na Itália. Eu digo que é uma das cidades mais lindas do mundo, né? Ah, com certeza. Eu sei que posso ter um conflito de interesse por ser de lá, mas quem vai para lá confirma essa afirmação. Rico em história, belíssimas paisagens, quando um você lugar foi para lá, não romântico. sabia falar nada de português? Nada. Uau. Eu cheguei no Brasil, eu cheguei em São Paulo falando inglês. Nossa. E aí, em 3, 4 meses, comecei já a cuspir algumas palavras, a entender, né? E aos poucos fui aprendendo. Ainda tenho que aprender, mas já está mais ajeitada a minha fala. E você fez aula ou foi empírico? Foi self-service meu aprendizado. Claro que, tendo uma formação jurídica na Itália, eu busco sempre, né, conhecer bastante a gramática para escrever corretamente, falar corretamente. Então, né, sou exigente comigo mesmo nesse sentido e aos poucos fui aprendendo. Né? E você viveu na Itália até os 20 anos? Até os 20 anos. Formou lá anos. em Direito? Formei lá em Direito, depois que eu cheguei no Brasil. Por que você disse, bom, agora eu vou para o Brasil? Você veio a passeio e gostou ou já veio para empreender? Então, eu sempre tive, né, o sonho de empreender, de construir alguma coisa e principalmente um propósito que aos poucos, né, depois eu comecei a aprender, a entender, na verdade, né, o que era o meu propósito. Inicialmente, quando tu é muito jovem, não sabe, é um desejo, né, uma inquietude que você tem por dentro, e aos poucos você vai construindo, entendendo realmente o que você quer. Então, o meu desejo de empreender é desde criança, desde pequeno. Então, quando eu cheguei no Brasil em 2015, ainda estava estudando, não havia exatamente ainda uma carreira na frente já determinada, uma intenção, né? Mas logo me deparei com um país extremamente acolhedor, que é o Brasil, que eu adoro, eu amo, né? E principalmente um país com uma descendência italiana gigantesca. Hoje nós temos 30 milhões de descendentes de italianos no Brasil. Eu não fazia ideia disso. Claro, havia estudado sobre imigração, eu sabia que havia tido um movimento, né, imigratório da Itália para o Brasil muito grande, mas não fazia ideia que o Brasil fosse um país tão italiano, com raízes italianas, com cultura italiana tão profundas. Né? Principalmente a região sul, onde vocês têm uma empresa em Caxias. Em Caxias do Sul. Que é na Serra Gaúcha. Na Serra Gaúcha. Que Exato. Hoje é uma das maiores colônias italianas, acredito eu, do Brasil. Exatamente. Toda a cultura culinária, né? Quando eu cheguei, eu enxergava, inclusive, os comércios, né, locais com nomes italianos. Quem vendia janela se chamava Finestra. Quem vendia, sei lá, questões, muita origem de Vêneta, né? Pessoas que vieram do Vêneto. Então, assim, realmente fiquei surpreendido.
Ainda mais quando fui para o exterior, por exemplo, para o interior, na verdade, né? Para o interior da cidade, Nova Roma do Sul, Nova Milano, Nova Pádua, né? Que são as cidades italianas chamadas de Nova, né? No Brasil. E as pessoas falando em dialeto vêneto, que é, na verdade, chamado de italiano, né? Então, fiquei surpreendido. A mistura do italiano com o Brasil é uma mistura muito boa, né? Desde a culinária, desde as pessoas. Sim. O italiano é um pouco também, dentro da Europa, um povo mais quente, não? Parecido com o brasileiro, né? Sim. Parecido com o brasileiro. O brasileiro já é eu admiro bastante o brasileiro por ser um povo trabalhador, um povo que, né, se vira, um povo que, né, arregaça as mangas, empreendedor, né, um povo que constrói. Tanto que o Brasil, um país relativamente, comparado com a Europa, um país recente, entre aspas, né? A construção dele, as empresas. E os italianos que se uniram, então, em território brasileiro, construíram o Sul, por exemplo, nós temos empresas gigantescas. Sim, nós temos cidades inteiras italianas construídas pelos nossos ítalos descendentes. Então, acho que sim, além de essa cultura, né? Essa cultura de família, essa cultura culinária, e o sangue italiano também é legal, né? E, Davi, conta para nós como que foi essa... Bom, aí você veio, São Paulo, como que você conheceu o Sul e abriu empresa no Sul? Primeiro foi Caxias que você abriu? Eu vim direto para Caxias do Sul. Parei em São Paulo, né? E depois eu peguei o voo para Porto Alegre e fui para Caxias do Sul. Na época, o motivo... Mas foi para conhecer... Na época, o motivo para eu chegar no sul da Itália foi por causa da minha família da época, né? Eu estava casando com uma cidadã de uma caxiense, uma cidadã de Caxias do Sul, né? E aí, depois disso, eu permaneci no sul do Brasil, na cidade de Caxias. Você foi para ir ao casamento. Exatamente. E se encantou e disse, bom, é aqui que eu vou abrir a minha empresa. E aí comecei uma empresa começou comigo, né? Depois era eu mais um assistente, e aos poucos a gente foi construindo a nossa autoridade, o nosso trabalho, a nossa fama, e hoje nós temos aí um grupo, né, de empresas. Fala para nós o que o Grupo Nostrale faz. Grupo Nostrale, quando se fala em dupla cidadania, nós trabalhamos com reconhecimento de cidadania italiana e reconhecimento de cidadania portuguesa. Então, nós temos, em relação à dupla cidadania, nós temos duas empresas desse grupo. Uma é a Nostrale Cidadania Italiana e a outra é Porto Cidadania Portuguesa. Excelente. E vocês estão estabelecidos em Caxias, Santa Catarina? Basicamente, a nossa sede é em Caxias do Sul. Nós temos E as filiais? Todas as filiais. Nós atendemos com horários marcados em todas as capitais do Brasil. Ótimo. E nossos clientes, eles são do Brasil inteiro. Do Brasil Principalmente inteiro. do Rio Grande do Sul, de São Paulo e Santa Catarina. E fala para nós como que quem está nos assistindo sabe que tem na sua descendência italiana, né? Porém ela não tem a cidadania. Como que é esse processo? Quem pode se habilitar a este processo de cidadania italiana? Então, como falei antes, no Brasil nós temos 30 milhões de descendentes italianos. Qual é o requisito principal para você conseguir reconhecer a cidadania italiana? É ter um ascendente italiano, que nasceu na Itália, né, e que veio para o Brasil e ali constituiu a sua família, seus filhos, e você pertence a essa linhagem familiar. Tá. Aí as pessoas normalmente perguntam, mas tem algum limite de geração? Por exemplo, eu sou... Tataravô que veio. Não tem limite nenhum. Tá. Só tem que comprovar, né? Tem que comprovar. Então, o limite não é no número de gerações, né, na quantidade de ascendentes que você tem. É mais uma questão comprobatória, ou seja, você tem que ter... Pode ser de paterno ou materno? Pode ser paterno ou materno. Cada uma dessas opções segue algumas regras específicas, mas não há limite nesse sentido. O que nós temos é ter a necessidade ali de comprovar corretamente, documentalmente, essa origem italiana. Perfeito. E a portuguesa, pode dar algum spoiler da portuguesa? Com certeza. A portuguesa já possui um limite de geração.
Perfeito. Então, nós tratamos até o neto, é possível reconhecer a cidadania portuguesa. Existe a possibilidade, por exemplo, né, vamos supor, o neto tem o pai ainda que está vivo. Então, podemos reconhecer a cidadania do pai, por exemplo, e depois através do bisavô do neto. E depois né? ele consegue através do pai. E depois Isso? ele consegue através do pai como filho direto. Perfeito. Houve algumas mudanças na questão de cidadania italiana. Vamos lá. Então, Quais são as suas considerações referente a essa mudança? Quais foram essas mudanças? a cidadania italiana é um mundo, vamos dizer assim, de mudanças constantes, né? Então, todos os anos nós encontramos mudanças em todas nas diversas áreas, né? Então, nós podemos falar de mudanças de lei, nós podemos falar de mudanças de praxe ou até de jurisprudência, né? Daquilo que é um entendimento do poder judiciário acerca do direito à cidadania italiana, né? Então, o que significa isso? Normalmente, a Itália tem uma tendência, né, neste momento, a limitar o acesso à cidadania italiana. Por que isso acontece? Por uma questão política, por uma questão, inclusive, numérica. Né? Nós temos realmente muita demanda e os consulados italianos do Brasil não conseguem dar conta dessa demanda, né? Então, existe ali, de alguma maneira, uma dificuldade, né, dos órgãos públicos italianos em atender essa quantidade, né, esses pedidos, né, constantes, né, e com uma grande quantidade. Então, diante disso, todos os anos nós enfrentamos novos desafios. E essas mudanças que tu falou, né, devido a toda essa demanda que existe, qual é a forma mais fácil e mais rápida, digamos assim, de conseguir, de se obter a cidadania italiana? Sendo pela área solicitando pelo direito, pela área jurídica, é muito mais fácil? Então, existem três, na verdade, vamos lá, vamos partir do início, né? A única forma, porque a cidadania italiana é algo pacífico, é algo que a pessoa, quando a gente fala de descendência, né? Ou seja, é um direito de sangue. Portanto, é algo que não deve ser discutido, é algo que deve ser apenas verificado, deve ser apenas reconhecido. Comprovado. Através do quê? De certidões. Então, eu preciso mostrar para a administração pública italiana que eu sou descendente italiano. Isso já é assim há muitos anos atrás? Já sempre foi assim, esse direito da nacionalidade, ou uma coisa que vai sempre mudando? A lei da cidadania italiana, ela se baseia, né, no direito de sangue, que é um princípio, né, há basicamente quase 200 anos, né, que é o princípio do direito de sangue. A cidadania italiana, ela é um direito que é por descendência, é um direito de sangue. E é um princípio que existe, né, que encontra suas raízes no direito napoleônico, né, há quase 200 anos. E a lei da cidadania italiana já tem mais de 100 anos. Né? A primeira lei foi de 1912, antes disso havia o Código Civil Albertino. Né? Então, a gente está falando de uma lei que está mais de 100 anos em vigor na Itália. E continua, né, tendo o mesmo princípio, né, que não existe limite de gerações e o reconhecimento acontece através da comprovação de ser um descendente de italiano. E hoje, qual é a demanda de vocês na empresa? Então, existe uma forte demanda no mercado e principalmente para nós que somos, posso afirmar que somos líderes de mercado, né? Talvez a maior empresa no mercado em questão de clientes, de quantidade de clientes, quantidade de cidadanias reconhecida. Então, realmente há uma demanda muito forte que, embora tenha tido, né, há pouco mudanças, inclusive, de valores, eu posso falar mais sobre isso em seguida, mesmo assim, nós estávamos, eventualmente, esperando talvez uma redução dessa demanda, se manteve constante. Sim, porque os benefícios são interessantes, né? Quais são os benefícios de se tornar um cidadão? São inúmeros. Cada requerente tem um interesse
tem um benefício que mais se aplica a ele, né? Mas falando um pouco em geral, quais são os benefícios? O cidadão, um passaporte italiano, vocês sabem que o passaporte italiano, se não me engano, a classificação muda seguidamente, mas é entre os primeiros mais poderosos do mundo. O que significa isso? Significa que ele dá acesso a diversos países sem necessidade de visto. Eu posso dar um depoimento sobre isso. Eu tenho um passaporte português. Nasci no Brasil, meus pais ainda estão lá no Brasil, mas devido... Em Minas Gerais? Em Minas Gerais e Montes Claros. Mas devido aos anos que eu morei em Portugal, e também sou casado com uma portuguesa, né? Mas não foi por causa da minha esposa que eu tive o passaporte. Você fez a naturalização portuguesa ou você é descendente de português? Não. Fiz a naturalização. Entendi. E vou dizer, tirando a minha esposa, que foi um grande presente, o passaporte português foi um dos maiores presentes que eu tive. Olha. Por quê? A facilidade que tem de viajar. Exatamente. E ter o passaporte português, vocês não imaginam. Você não faz ideia. Eu quero ir para, sei lá, Estados Unidos. Acho que precisa de uma autorização, mas praticamente não precisa de visto. É pela internet. Aí eu quero ir para... Aqui também não precisa para os brasileiros, mas tem muitos países que você não precisa de visto. É um passaporte europeu. Então isso te dá uma facilidade, te dá uma... Não é e você pode morar em qualquer país da Europa, né, Márcio? Exato. Trabalhar, inclusive, em qualquer país da Europa. Você pode, seus filhos podem, e inclusive, mesmo que o seu cônjuge não seja italiano, ele tem direito tem casando, direito né? por estar casado com um cidadão europeu, porque além de você ser reconhecido italiano, ou português no seu caso, você é também um cidadão europeu. Claro. Então, realmente, é livre circulação das pessoas. Né? E é isso que você está falando, que não é só, imagina, eu quero viajar, é uma coisa, igual passaporte brasileiro, você pode ir para a Europa de turista, mas se decidir morar lá... Não consegue. É difícil. Mas mesmo para viajar só, já é um alívio, assim... Não é que o passaporte brasileiro, atenção, seja assim tão mal como outros, mas... Por exemplo, toda a Europa é um continente grande, né? Com certeza. Aqui também é muito bem visto o passaporte, então o italiano também é muito bem visto. Você tem acesso, inclusive, tem mais facilidades em alguns países a conseguir o visto de residência. Fora da Europa, estou falando, né? Então, fora da Europa, você consegue residir através de um passaporte italiano mais facilmente que com outros. Isso. E, por exemplo, nos Estados Unidos... Eu não sei as últimas alterações, mas para visto de investidor, quem possui um passaporte italiano deve investir um valor muito menor, por exemplo, do que para quem está com um passaporte brasileiro, né? Uhum. Então, realmente, há uma questão ali muito forte em relação a esses benefícios para quem gosta de viajar ou quem projeta estar se mudando eventualmente, ou quem quer uma carta na manga, né? Claro. A gente sabe... E agora... Quero perguntar aqui de outro lado, uma parte assim mais afetiva. Acredito que tenho muitos descendentes que às vezes nunca tiveram a oportunidade de viajar para a Europa e depois foram, depois gostaram. Tem alguns casos assim que você relembra e gosta de falar, que acredito que uniu descendentes e que hoje têm o passaporte ou casaram? Qual o caso assim interessante? Que foi beneficiado com esta... Inúmeros. Tenho vários. Vou fazer alguns exemplos, até para trazer algumas outras questões de outros benefícios. Por exemplo, tem um amigo que é médico no Brasil. Quando eu conheci ele tem ainda hoje, claro, uma filha. Na época, porém, ela era menor de idade ainda, estava terminando o ensino médio. E ele fez o reconhecimento da cidadania italiana através da nossa assessoria, né, da nossa consultoria. E o que aconteceu? Depois que a filha, né, finalizou os estudos, ele já tinha sido reconhecido italiano e também os filhos dele, a filha, neste caso, e ela foi estudar medicina na Itália. E
tendo acesso àquilo que são os estudos gratuitos na Itália. Olha que maravilha. É um valor aqui caríssimo. Né? É um valor simbólico, vamos dizer assim. Se paga, sim, né, os estudos na Itália, mas é um valor que, comparado àquilo que nós pagaríamos, por exemplo, no Brasil, é irrisório. Por isso que eu falo que é um valor simbólico. E ele, muitas vezes, se baseia na tua declaração de renda. Ou seja, né, na Itália, por exemplo, quem não tem condições tem acesso... Paga o que pode. Tem acesso, né? Claro. No Brasil também, mas existem alguns impedimentos e a gente sabe. Não é? Há muitas coisas básicas lá na Europa que é bem facilitado. Né? Sim. De qualidade. Então, a história é que a filha se formou na Itália em medicina e está morando lá, já está atuando como médica, né? Então, assim, uma história de sucesso dessa família. E eu brinco com ele, né? Eu digo, ficou barata essa cidadania. Pagam nos primeiros 3 meses de faculdade. É né? verdade. Tem pessoas que nos mandam fotos que estão morando, quando ainda, por exemplo, a UK não tinha saído, né, da União Europeia, antes do Brexit. Pessoas que se mudaram para lá, até hoje estão morando lá, nos mandam fotos todos os anos, no Natal, passando o Natal com a família. Olha que né? lindo. Pessoas morando, inclusive, na minha cidade. Né? Nós temos um escritório também na cidade de Pistoia, que é perto de Florença, um escritório do grupo mesmo no Austrália, né? Então, tem pessoas que moram ali perto, muitas vezes nos visitam, até hoje nos agradecem. Cria-se um vínculo, uma amizade. Na verdade, o que nos alimenta né, é um trabalho burocrático, é um trabalho que muitas vezes é na justiça, é documentos, é estudos, às vezes né, uma discussão com juízes que a gente precisa defender a nosso cliente e tal. O que nos faz continuar trabalhando com isso? O que nos faz ter aquela né? É o propósito. É um trabalho estressante. Eu sempre falo isso. Toda vez que eu recebo uma foto de um cliente com seu passaporte português ou italiano nas mãos, aí que eu entendo o valor do nosso trabalho. Que é isso. É o resultado. É o resultado. A satisfação. É o que nos alimenta todos os dias. Não teríamos chego até aqui se não fosse por isso. Eu sou muito grato por ter o passaporte português. Gostaria de ter sido eu a fazer. Da próxima, quando tiver os filhos. Exato. Mas quem está nos assistindo tem que procurar no Austrália. Grupo no Austrália. Como é que a gente acha? Fala para nós o Instagram. Nós temos o nosso Instagram, o nosso site. Né? O nosso site é nostrali.com.br. Com 2 L's? Com um L só, o I no final. Né? Nostrali.com.br. Tem as nossas redes sociais, né? Que é Nostrali Cidadania Italiana. Em relação à portuguesa, né? É Porto cidadaniaportuguesa.com.br. E a nossa rede social também, Porto Cidadania Portuguesa. Quem está nos assistindo aqui em Dubai tem interesse em fazer essa cidadania? Sim. É possível, estando aqui em Dubai, vocês conseguem atender? Tratando-se de descendentes de italianos, Sim. ou seja, pessoas que têm sangue italiano, a gente consegue atender o mundo inteiro. Excelente. Então, aí, ó, pessoal que mora aqui em Dubai, seja português, seja italiano. A gente tem o bom da internet é isso, né? Temos pessoas que seguem aqui nosso canal, que estejam no mundo inteiro. E eu tenho um amigo meu que também fez o passaporte, e eu sei o tanto que é penoso para que isso aconteça, né? Então, tem uma empresa séria que trata disso, com certeza, é uma mais-valia. E, Márcio, como a gente está chegando ao final do nosso podcast, já estamos quase 1 hora no bate-papo. Já passou 1 hora? Quase 1 hora. Que prazer, foi tão rápido. Não, e que gostoso, né? Que bate-papo gostoso. Tu tem algo que tu gostaria de perguntar para o Davi? Eu gostaria de perguntar, primeiro, vindo ou seja, ser imigrante, né, para um outro país. Eu imigrei também muito novo para Portugal com 18 anos. Você também você foi também. Né? Imigrante, né? Imigrou. Continuou sendo. Eu imigrei para a Europa e você imigrou para o Brasil, né? Exato. E você conseguiu pegar uma empresa do zero, né? E hoje é uma empresa grande, uma empresa que tem feito aí grandes trabalhos aí de expansão. O que você diz para mim que é o código do sucesso empresarial para você? Então, a primeira coisa que eu aprendi e entendi
depois de alguns anos de empresário, porque não adianta, não dá para dar código se a pessoa faz pouco tempo que está empreendendo. O que eu achava que era o código que era certo há 10 anos atrás, já hoje acho que é toda outra coisa. E não sei daqui a 10 anos o que eu vou pensar diferente de hoje. Mas com a bagagem atual, primeiramente, acredito que todo e qualquer empreendimento tem que se basear num propósito. A gente chama de Golden Circle, né? Que é por quê, o que e como, né? Então, na verdade, em ordem é por quê, como e depois o quê, né? Então, e é isso eu entendi depois de alguns anos empreendendo, que tem que começar tudo pelo porquê. Por que eu estou fazendo isso? Tem que fazer sentido. Qual é o sentido? Tem que ter um propósito. Qual é a missão? Quando a gente fala de empresa, é uma missão. A missão da empresa, muitas empresas elas só colocam ali no site bonitinho um texto gigantesco ali que ninguém sabe. Hoje, se nós entramos, qualquer um que entrar no Grupo Nestrale, num dos nossos escritórios e perguntar até para a pessoa que nos auxilia, inclusive, né, em cuidar da limpeza, ela vai te dizer qual que é a missão da nossa empresa. Excelente. Então, eu acredito que isso é a base. E, claro, né, empreender é um desafio constante. Quando você acha que já chegou numa zona mais confortável, acontece alguma coisa que te tira daquela área. Da área de conforto. Da área de conforto. E isso não é negativo. A gente tem que olhar o copo meio cheio. É uma oportunidade para você construir de novo, para você retomar, para você melhorar, para você... né? Então, precisa de resiliência e determinação, com certeza. Eu vou aproveitar esse teu gancho, Davi, e fazer essa pergunta para o Márcio. Porque o Márcio, imigrante aqui em Dubai, né? Há 16 anos atrás, começando do zero... E hoje é essa baita potência aqui. Hoje um homem reconhecido, um homem que está aí fazendo um trabalho sério. Trabalho, inclusive, fez um evento há pouco tempo para o Brasil aqui, que foi o nome do evento. Qual é o nome mesmo, Márcio, do evento que você participou? Há pouco tempo que estava o embaixador. Assim, da PEX Brasil, não é? Não, foi o evento da comemoração do Brasil nos Emirados Árabes Unidos. Olha que lindo. Legal. E ele representando. Então, assim, Márcio, 16 anos, não é fácil empreender aqui. Eu te pergunto, qual é o código? Eu acho que o código, primeiro, é você entender qual que é a sua missão, assim, um pouco. Olha, os dois têm o mesmo pensamento. E tudo é um processo. Uhum. Então, eu quando fui para Portugal, o meu primeiro trabalho em que eu nunca tinha trabalhado foi assistente de pedreiro. E sempre foi passos. Um passo aqui, mas eu sabia que não era aquele, era temporário. Tive primeiro documentação, eu cheguei lá sem documento. Então, foi uma parte dolorosa. Então, quem tem essa oportunidade, corre atrás. Talvez não é fácil, mas é preferível correr atrás no conforto no Brasil do que correr atrás passando dificuldade no outro país. Isso é verdade. Com certeza. Procure a Nostrale agora. Então, eu passei a necessidade, não tinha informação disso, eu também não tinha descendente, mas passei esse processo de necessidade de trabalhar, de querer vencer. Tive documento, e ter o documento começou a fazer a minha vida andar para frente em Portugal. Mas isso tudo é importante a gente nunca desviar, saber o que é o certo e o que é o errado. Ponto número 1. Ponto número 2. Pode ser difícil, pode ser doloroso, mas você saber que... não deve desistir. E para mim... o que eu acho é que é isso. Esses pilares aí. Não vai para a esquerda, não vai para a direita, vai para frente. E eu gostaria de fazer a minha pergunta também. Como é que você vê hoje? Você imigrou para o Brasil, fez esse esse sucesso imenso, está aqui hoje em Dubai, recebendo um reconhecimento internacional. Sei que não foi fácil chegar até aqui. Você que é um empresário jovem, né?
Sei que você ainda vai crescer muito mais. Vamos ouvir falar muito de você ainda. O que você diria para aqueles que estão começando, sendo imigrantes ou não? Ou aquele que está nos assistindo agora que, poxa, eu quero começar a empreender. O que você diria para ele? Qual é a sua mensagem final para essa pessoa? Então, eu acho que, como eu falei antes, empreender não é para qualquer um e não é para todo mundo. Então, primeiro, você precisa entender se realmente quer. Tem uma frase, esses dias foi minha esposa que falou para mim, que é o seguinte, vamos ver se eu lembro dela, mas eu achei muito legal, que todo mundo quer ser leão, mas nem todos estão dispostos a fazer o que um leão faria na selva. Né? Então, primeiramente, entenda se você está disposto a isso, que empreender não é fácil. Não é fácil. As pessoas podem ver esse podcast aqui e ver, o Márcio está ali, está bem, está em Dubai, a Júlia, o Davi, né? Mas só quem está aqui, quem chegou até aqui, sabe o que passou para chegar, para construir o que a gente construiu. E que nada é certo. Amanhã a gente pode estar com um problema. Sim. E a gente tem que construir tudo de novo. Nada é estático. Então, se você quer mesmo isso é lindo. Sim. Eu não faria nada de diferente do que eu já fiz. Eu continuaria e vou continuar no caminho do empreendimento. Como você disse, espero estar aqui, espero você conquistar, né? Porém, a gente tem que saber quanto isso é difícil, quantos desafios existem, e não desistir depois de alguns desafios, que é o que mais acontece. Né? Eu, recentemente, abri uma outra empresa, por exemplo, uma empresa de tecnologia. Primeiro ano de empresa, estamos há 15 meses de empreendimento. Não está fácil. São 15... Eu tenho 2 sócios nessa empresa. Todos os dias eu falo para eles. Eles falam, estamos cansados, está difícil, meu Deus, quanto trabalho. Cara, isso. Isso aqui pode continuar pelos próximos 10 anos. Você tem que ter preparado para isso. E, por terminar, o cliente em primeiro lugar. Sempre. Sempre. É ele o nosso maior ativo. Em segundo lugar, a nossa equipe. Na verdade, no primeiro, junto com o cliente. São esses os nossos 2 maiores ativos. Depois vem o empresário. Parabéns, Davi. Muito que obrigado. A tua estrela continue brilhando. Ainda mais. Obrigada por você ter escolhido o Brasil para viver, porque você está ajudando milhares de brasileiros, você está fomentando a economia do Brasil. Isso é importante, gente, a gente falar. Ele poderia estar lá na Itália, isso, né? Mas ele está no Brasil, ele está fomentando. E agradeço em nome de todos os brasileiros por você existir e estar acreditando no Brasil. Muito obrigada, gratidão eterna e parabéns por esse prêmio internacional merecidíssimo. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado nós, seja sempre bem-vindo aqui e mais vezes que vem aqui em Dubai, vem aqui fazer mais um podcast e participar aqui. Lembre de mim quando tiver que fazer a cidadania portuguesa dos seus filhos, hein? Olha, vai lembrar, com certeza. Sim. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigada por ter ficado conosco até o final desse podcast. Pessoal, põe like, compartilha, segue aí o nosso canal. Estamos precisando sempre da ajuda de vocês para continuar compartilhando aí toda essa informação maravilhosa para vocês. Até o próximo. Até o próximo.